Olá, pessoal. Estamos aí para a dica da Unicamp. Quem pretende aí prestar a prova da Unicamp? Vamos lembrar de algumas coisas muito importantes hoje. Primeiro, lembrarmos que a prova ela foi modificada. Ela passou de 90 para 72 questões. E com isso, as questões de matemática passaram de 13 para 12 questões de matemática. Lembrar daquelas questões interdisciplinares, né, que é uma coisa muito clássica dentro da Unicamp, correto? Outra coisa para a gente lembrar é que a primeira fase era dividida em 2 dias, não é isso? O primeiro dia o pessoal de Humanas e Artes, junto com o pessoal de Exatas e Tecnologia, e o segundo dia o pessoal de Biológicas, correto? Atenção aí para vocês, ó. Primeiro dia é que a prova de matemática, correto? O pessoal aí de Exatas e Tecnologia. Cuidado, algumas coisas que a gente não pode esquecer também. A duração da prova, ela passou de 5 agora para 4 horas, provavelmente devido à Covid, e a duração mínima de 4 horas passou agora para 2 horas. São algumas coisas que mudaram com relação à prova do Unicamp que não podemos esquecer, hein? Uma coisa que chama atenção aí nos últimos anos da Unicamp é o percentual de questões que sempre caem. Em primeiro, funções, 20 questões nos últimos 10 anos. Geometria plana, 13 questões. Geometria analítica, 11 questões. Trigonometria, 10 questões e sistemas lineares, 10 questões. Por que eu estou pegando essas 5 primeiras? Porque chama atenção que todas elas têm pelo menos uma questão por ano aparecendo aí nos últimos 10 anos para vocês. Muita atenção, então, para esses 5 assuntos. Funções, geometria plana e analítica, trigonometria e sistemas lineares, correto? Chama atenção, claro, fora esses 5, muitos sistemas e matrizes, muitos polinômios e números complexos, tá? Que eu colocaria aí fazendo parte desse principal time de questões relativos à Unicamp. Isso aí foi colocado aí, que eu encontrei, é mais ou menos o percentual dos últimos 4 anos. O que a Unicamp colocou nos 4 últimos anos? Teoria das funções, né, as funções, geometria plana e analítica, né, que nós já vimos aí dos últimos 10 anos, chama atenção aí PA e PG, nos últimos 4 anos, polinômios, acabei de falar para vocês, dá uma atenção, equações polinomiais e números complexos, sistemas lineares e parte de trigonometria, funções. Ou seja, os 4 últimos anos está bem parecido com o que realmente foi dado nos últimos 10 anos aí. E aí um exercício para a gente poder estar praticando um pouquinho do que nós já estudamos. Trigonometria relacionada a PA. Questão da Unicamp, colocou aí que o ângulo está de 0 a π sobre 2. Lembre que quando a gente fala em primeiro quadrante, significa que seno, cosseno e tangente só assumem valores positivos. Ele deu a sequência tangente secante 2, que é uma PA, e pediu para calcular a razão. Claro que existe aquela relação, tangente ao quadrado é 1 mais secante ao quadrado. Muitas vezes a gente não vai lembrar disso. Sugestão. A partir desses dados, o que nós vamos fazer? Ele deu aqui essa sequência, uma PA. Como toda PA é uma média aritmética, então o termo no meio é a soma dos termos que estão ao seu lado dividido por 2. E como eu sempre falo, gente, criou dúvida, transforma tudo em seno e cosseno. O que nós chegamos lá no final? Que seno de x mais 2 cosseno de x é igual a 2. Se eu tenho uma relação de seno e cosseno, o que eu vou usar? Gente, relação fundamental. Vou pegar a relação fundamental, conhecida e muito trabalhada por todos. Vou pegar a expressão lá em cima. O que é mais fácil isolar, o seno ou 2 cosseno? Provavelmente o seno. Vou substituir o seno e no lugar do seno eu vou colocar menos 2, 2 vezes cosseno.
E ao resolver essa equação aí, fazendo distributivo, vocês fazem isso aí muito bem, vocês vão chegar nesse resultado, que o cosseno é igual a 3/5. A partir daí, o que nós vamos fazer? Toda vez que eu tiver seno, cosseno e tangente, eu já falei várias vezes para vocês, vocês vão pegar esse valor e vão colocá-lo num triângulo retângulo. Se o cosseno é o cateto adjacente por hipotenusa, automaticamente eu tenho o cateto oposto. Gente, se eu tenho os 3 lados do triângulo, eu tenho tudo que eu preciso do triângulo. Dali, eu vou tirar a tangente, que é 4/3, e daí eu vou tirar o valor da secante, que é o inverso do cosseno. Se o cosseno é 3/5, secante é 5/3. Volta lá, então. Quem que é a nossa PA? 4/3, 5/3 e 2. O que a gente, então, descobre? Que o que ele estava pedindo, que é a razão, vale quanto? 1/3. Gente, boa prova. Arrebentem. Vocês têm tudo para ir bem. Um abraço e até uma próxima dica.